Olá, alunos do segundo ano. Hoje eu quero corrigir com vocês o texto, né, Como alimentar 9 bilhões de pessoas sem destruir o meio ambiente, da página 259, que tinha elencado 4 questões sobre o mesmo. Então vamos lá. Bem, o texto ele é de uma revista da área de geografia, e ele traz uma questão bastante polêmica: conciliar a produção de alimentos e o devido cuidado com o meio ambiente. Ele elenca aí 5 pontos que a gente pode, 5 passos, ele chama 5 passos, pode tentar reduzir esse dilema entre produção de alimentos, né, fome e preservação do meio ambiente. Primeiro ponto, um breve comentário sobre esses pontos. Interromper o aumento do impacto ambiental na agricultura. Vocês viram na leitura do texto, logo no seu primeiro parágrafo, ele discute sobre os impactos ambientais na produção da agropecuária, tanto agricultura, né, como pecuária, que há impactos às vezes até bem maior do que de outras atividades produtivas e até de algumas ações dos homens, como o uso dos carros, por exemplo, caminhões e todo esse combustível queimado, fóssil queimado lançado na atmosfera, às vezes não se compara à agressão que a agropecuária provoca ao meio ambiente. Então, o primeiro passo já toca bastante nesse assunto. O segundo passo, o segundo ponto, né, é aumentar a produtividade das plantações existentes. A gente sabe que com a revolução da agricultura, primeiramente a Revolução Verde, a gente pode perceber que há tecnologias para poder produzir mais em menor espaço plantado. Só que às vezes essa tecnologia não é acessível a todos. Então, essa é uma questão que deve bastante ser discutida e colocada em prática, né? Terceiro passo é um uso eficiente dos recursos. Usar de forma adequada, de forma correta, consciente, os recursos, inclusive propriamente os fertilizantes, agrotóxicos, e dá muita importância ao cultivo orgânico, à agricultura orgânica, porque ela utiliza métodos naturais para a sua produção, que passa a ser mais econômico, com menos uso inclusive de água e também com fertilizantes naturais, defensivos propriamente naturais. E o método importante de se salientar aqui é o da compostagem, né, que não agride bastante solo e que serve bastante para também assegurar não a perda de nutrientes do solo e principalmente a da água, né, conserva. O método de compostagem, inclusive, é utilizado em São Paulo, quando eles recolhem o resto das feiras públicas, da cidade de São Paulo, e levam para os aterros onde fazem compostagem desses restos de alimentos, né? De tempos em tempos, essa matéria orgânica misturada com a terra e outros elementos, como até serragem, vão ser removidos, né? Mexem nisso, e ao passo de alguns meses, se não me engano 3 ou 4 meses, ele já está pronto para ser utilizado. Na cidade de São Paulo isso é feito, e ele é destinado às pessoas para poderem, né, fazerem desse adubo orgânico uma atividade para a sua plantação, né? E o quarto passo, mudanças de dieta. Muito dos nossos alimentos produzidos no mundo, apenas metade vai para a produção humana, para a alimentação humana. O restante vai para alimentação de animais, inclusive até para biocombustíveis. Então é necessário o homem perceber qual o uso adequado dos alimentos, né? É claro que isso é uma polêmica muito grande, porque os biocombustíveis são menos agressivos que combustíveis fósseis, como petróleo, por exemplo. Mas deixar de plantar para alimentar e plantar para a produção de combustíveis, essa é uma questão crucial e uma questão de grande debate que acontece até hoje, bastante presente hoje na nossa sociedade. E o último passo, diminuir o desperdício. Bem, as feiras, eu falei agora de São Paulo, as feiras, há um grande desperdício. Nos países ricos, supermercados, feiras,
há um grande desperdício, até propriamente na casa das pessoas, um grande desperdício de alimentos, né? Às vezes o alimento não tem uma aparência muito boa, ele é descartado, né? Só por conta da aparência, não que ele estava perdido. Em países mais pobres, há também grande parte da produção é desperdiçada, mas diferente dos países ricos, o desperdício acontece no transporte, né? Do agricultor ao consumidor, no transporte é um grande desperdício. No caso dos países ricos, ao contrário, vocês perceberam, o próprio consumidor ao desperdício. Bem, então vamos lá nas questões agora. Cite os principais, questão 1, cite os principais danos causados pela agropecuária e ao meio ambiente. Logo no primeiro parágrafo já tem essa discussão. O problema, por exemplo, dos gases de efeito estufa provocado pela digestão dos animais, né, como os gados, né, o boi, né, um animal bovino, boi, ele é um animal que ele regurgita esse alimento, volta a mascar novamente. Então, nesse processo de digestão, elimina bastante gases, né, que vão contribuir para o efeito estufa. Então, contribuir para, né, ser agressivo, é claro, nesse sentido que eu quero dizer, ser agressivo ao efeito estufa. Lembrando o que é a estufa. O país tem uma atmosfera, que essa atmosfera evita com que os raios solares penetrem da sua forma muito direta no planeta, né, na Terra. Parte é desviado e outros raios penetram. E essa atmosfera, esses gases que servem para fazer essa barreira do Sol, também servem para conservar a temperatura do planeta. Então, quando você agride essa proteção ao planeta, a gente fica submetido a problemas climáticos e também a uma incidência muito forte do Sol, que provocando aí câncer na pele e tantas outras coisas desagradáveis. O efeito estufa é principalmente um deles, mas não só. Temos também o óxido nitroso, que produz gases produzidos pelos campos cultivados, o dióxido de carbono, provocado pelo desmatamento. Então, queima-se as florestas para ter regiões para ser plantadas, né? E propriamente o desmatamento, ele também já provoca a perda da biodiversidade. O que é biodiversidade? A vida, né, animal e vegetal. Inclusive pode haver vida animal e vegetal que sejam endêmicas. O que é isso, endêmicas? São vida animal e vegetal que só existe ali, naquela região, não há em outro lugar do mundo, não há em outro lugar. E perder isso é perder uma riqueza genética não estudada, né? Quem sabe? E também eles usam bastante a agropecuária, bastante água doce, né? Estudos usa água doce, qualquer produção, qualquer indústria usa muito água doce, então a gente tem que saber o uso adequado, racional disso. E propriamente a poluição da água doce também, ao ser descartado fertilizantes agrotóxicos em rios, lagoas, nascentes, né? Qual que é a grande polêmica aí? Tentar conciliar então a nossa alimentação, a produção cada vez necessária com a preservação do meio ambiente. Por quê? Porque sem meio ambiente não vivemos. É a questão principal. Não podemos ser, portanto, o câncer, né, de nós mesmos. Né? O que eu quero dizer com isso, câncer de nós mesmos? Porque o câncer é o organismo que provoca e combate o próprio organismo, né, levando, portanto, à morte. Necessitamos, né, desse lugar onde moramos, onde vivemos, onde nos socializamos, onde nos sentimos como pessoas, como homens. Muita gente pega alguma coisinha, um lixo, né, e joga fora. Olha, o jogar fora deve ser pensado. A gente nunca joga fora, a gente joga dentro, a gente joga dentro do planeta onde a gente vive. Então, é uma questão ambiental, ela é séria e deve ser pensada por todos nós. Essa questão, a questão 1, ela envolve conhecimentos de química, de biologia e, provavelmente, é claro, de geografia. Perceberam que é possível a gente fazer uma interdisciplinariedade com os outros professores das outras áreas citadas, né? Vamos lá para a questão 2, então. Que fatores levarão ao aumento da produção de alimentos? Bom, primeiramente, tentar reduzir a pobreza mundial. Depois, métodos de cultivo com mais tecnologia, que já temos, só que não é disponível para todos, porque é caro, né? E uma agricultura mais avançada vai exigir menos espaço, você pode usar menos fertilizantes, né? Então todo mundo ganha com isso. E incentivar principalmente o cultivo orgânico, né? Que ele é muito menos agressivo e mais econômico, inclusive. Tá joia? Vamos lá para 3 agora.
A discussão sobre como aumentar a produção alimentar é polarizada por dois grupos econômicos, né? Qual que é? Os dois grupos econômicos que eu quero que a gente tenha noção aqui é justamente o agronegócio, que leva métodos tecnológicos para a agricultura, né, agricultura de ponta, e a agricultura orgânica, que ela é produzida com menos prejuízo ao meio ambiente e, portanto, menos impactos ambientais, socioambientais, né? E a última questão, na visão do autor e dos cientistas envolvidos na pesquisa, prevalece a ideia de qual um desses grupos? Ou seja, do agronegócio e da agricultura orgânica? Não prevalece. A gente pode ver que todos os pontos levantados que a gente discutiu no início, ele traz tanto argumentos de uma agricultura avançada, como também de métodos de agricultura orgânica. Ok? É necessário fazer essa conciliação. Tá joia? Ok, obrigado. Até a próxima.